Paz, querido, em nome de Jesus, obrigado por este dia que você escolheu como segunda-feira para poder estar conosco. Eu quero que você partilhe este link para milhares e milhares de pessoas. À medida que você vai partilhar o link, tanto no YouTube e no Facebook, vão entender que o conteúdo é muito bom. E mais almas precisam ser alcançadas. Eu creio nesta palavra do dia de hoje. Eu creio que almas vão ser alcançadas. Eu creio que Deus fará o sobrenatural. Amém? Abra comigo logo em 2 de Reis, no capítulo 3, versículo 10. Nova semana, semana abençoada. Eu quero que você também seja abençoado com esta mensagem. Passamos a ler. O que vamos fazer? Exclamou o rei de Israel. Será que o Senhor trouxe os 3 reis até aqui só para permitir que o rei de Moabe nos derrote? Vamos orar. Pai, te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça, pela tua proteção e pelo teu cuidado, Senhor. É tão bom estar na casa do Senhor. Sabemos que o Senhor fala em qualquer canto, de qualquer lugar onde a gente esteja. O Senhor fala. Mas é tão bom estar na casa do Senhor. O próprio Davi, o salmista, diz que me alegrei quando eu fui à casa do Senhor. Pai, este é um dia, uma semana que o Senhor fará tudo novo. Tudo novo. Eu não sei que tipo de dificuldade, problema que cada um de nós ao redor enfrenta. O que eu sei dizer é que temos um só Deus, um só Jesus, intercessor, intermediário, aquele que deu a vida por nós. O que eu sei é que esta semana será uma semana abençoada. Pai, arranca essa criança dentro de nós, Senhor. Restaura, Papai da Glória, os nossos pensamentos, que a gente possa dominar as nossas emoções, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Esta é uma história muito interessante e bonita, que eu quero que você intitule O louvor é uma arma de guerra. O louvor, sim, é uma arma de guerra. Jorão, seu pai, Acabe. E você sabe que Acabe foi um dos péssimos reis com sua esposa Jezebel. E ele, após o seu pai Acabe ter morrido, ele assume o trono. Ele assume o trono do seu pai. E tendo assumido o trono do seu pai, logo nos primeiros dias, diga, logo nos primeiros dias, 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 no teu primeiro dia de trabalho, como é que é? No seu primeiro dia de relacionamento, como é que é? No seu primeiro dia de casamento, como é que é? No seu primeiro dia de estágio, como é que é? No seu primeiro dia de montagem do teu empreendimento, como é que é? No teu primeiro dia de convivência, onde você vai alugar na tal zona, como é que é? Para Jorão, o primeiro dia dele como um rei de Israel, porque ele assumiu o trono do seu pai, como também era rei de Israel, ele foi recebido com uma notícia triste. Os moabitas vinham para se vingar do pai. Eles esperaram uma oportunidade para se vingar do pai. Mas o que eu gosto de Jorão é que Jorão, ele, apesar de ser uma pessoa que cometeu alguns erros, ele soube pedir ajuda. Ei, não tenha vergonha de pedir ajuda. Você não precisa fazer tudo sozinho. Você não precisa fazer tudo sozinho. Você precisa de fazer algumas coisas. Bem há pouco tempo, um dos técnicos aqui dizia: eu não posso fazer tudo. Não posso ser, egoísta de fazer tudo. Há uma experiência rapidamente que passamos aqui, antes de gravarmos este culto, que você precisa pedir ajuda. E Jorão, ele foi sábio, porque ele, diante de
vários inimigos ao seu redor, que não seria bem-vindo. Ele foi sábio em pedir ajuda, porque ele estava cercado, ou seja, recebeu uma ameaça dos moabitas que viriam lá para destruir, para um confronto. Mas ele viu o seu povo de Israel, os seus exércitos, que eram já a minoria, já não tinham vigor nem força para poder entrar nesta batalha. Então ele resolve falar com Josafá e o rei Edom, pedindo ajuda, explicando que, olha, eu aqui estou numa situação complicada, em que os moabitas vêm ao meu encontro para poder fazer uma retaliação quando meu pai reinava. Tanto Josafá como o rei Edom não tiveram nenhum problema. Concordaram, juntaram-se, uniram as forças e saíram a caminhar ao encontro de o rei dos moabitas. Só que, durante a caminhada, Durante a caminhada, Deus trabalha contigo. Durante a caminhada, Deus revela para si. Durante a caminhada, algumas escassez acontecem. Durante a caminhada, alguns desastres acontecem. Só que durante a caminhada, acabou a água. É isso, acabou a água. Sem água, não há vida. Sem água, não há vigor. Eles tinham aquele exército enorme dentro deles a ser liderado. Mas não tem água. E não tem água aonde? No meio do deserto. Situação complicada. Situação muito, mas muito complicada. Eu não sei em que área da tua vida você precisa de passar por uma escassez de água. Não sei em que área da tua vida você precisa passar por uma escassez de água. Por isso aqui é logo versículo 10. O que fazer? Exclamou o rei de Israel. Será que o Senhor nos trouxe os 3 reis aqui só para permitir que o rei de Moabe nos derrote? Aí, no meio da tua aflição, há um profeta do seu lado. Repito, no meio da tua aflição, há um profeta do seu lado. Aí daí, Josafá, o rei Josafá diz, olha, aqui onde nós estamos, do lado esquerdo, vive um profeta. Ah, é? Vive um profeta? Sim. E temos que ir até lá. E eles caminharam juntos até a casa do profeta Eliseu, até então. E ao chegar lá, Josafá perguntou, logo no versículo 11, não há aqui um profeta do Senhor? Se houver, podemos encontrar, ou se podemos profetizar do Senhor, se houver, podemos também consultar ao Senhor do meio dele. Corra logo para o versículo 15. E ao chegar à casa do Eliseu, que era esse profeta, Eliseu responde, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, eu não lhe diria, ou seja, não daria nenhuma atenção se não fosse por respeito a Josafá. Ou seja, o poder do networking. O rei Jordão era inimigo do Eliseu, mas por causa da amizade que o rei Josafá tinha com Eliseu, ele teve acesso ao profeta. Então, cuidado com as amizades que você vai perdendo e cuidado com as amizades que você vai fazendo. Cuidado. Então, tendo dito isto, agora, diz o profeta Eliseu, tragam-me alguém que saiba tocar harpa. Ei, espera. Os 3 reis iam à procura de um profeta para confirmar de Deus se o que estava a acontecer era real ou não. E como teriam a água. Só que o profeta pede um cantor. Os reis queriam água, mas o profeta queria um cantor. Os reis queriam água, mas o profeta queria um cantor.
Os reis queriam água, mas o profeta queria um cantor. É só para você ver o nível de poder que existe na adoração. O que eu entendo é que os reis saíram de casa ou das suas parentelas sem ter que adorassem, sem ter que consultassem a Deus. Eles saíram de casa sem orar, sem dobrar o seu joelho para clamar para que Deus fosse a dianteira. E o próprio profeta dá uma aula de sapiência aqui. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Há um poder na adoração. A adoração é uma arma de guerra. A adoração é uma arma de guerra. A adoração é uma arma de guerra. Não tem como você vencer as tuas batalhas sem adoração. Às vezes, as tuas ferramentas não servem para algumas guerras que você vai enfrentar. Você precisa da ferramenta certa. Adorar. 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 E tudo o resto que você precisa, enquanto você adora, Deus vai solucionar. Você só precisa adorar para que algumas guerras você o vença sem precisar mexer os teus braços. You are holy. You are holy. Tu és bom, perfeito, agradável e fiel, Senhor. Nós lhe amamos a todo momento e toda hora. Adore-o. Adore-o. E Eliseu diz: assim diz o Senhor, este vale seco se encherá de poço de água, pois diz o Senhor que vocês não verão vento nem chuva, mas o vale se encherá de água. Terão o suficiente para vocês e seus rebanhos e outros animais. E como se não bastasse, eu gosto quando Deus, a Bíblia, ela é muito detalhista. Você nota que Deus resolveu o problema dos reis, água. E como se não bastasse, ou seja, além daquilo que vocês me pediram, e como se não bastasse, o Senhor ainda entregará o exército de Moabe às suas mãos. Vocês conquistarão as melhores cidades deles, até mesmo os fortificados. Cortarão as árvores frutíferas, tamparão todas as fontes e entulharão com pedras e terras de plantio. Esse é o Deus que a gente serve. Um Deus que dá, um Deus que faz, mais além daquilo que nós pedimos. Simplesmente nós precisamos o adorar. O adorar. O adorar. You are holy. Tu és bom, tu és bendito. Seja o Senhor, o Rei dos céus e a terra, a quem nós clamamos dia e noite. O louvor é a sua melhor arma de guerra. Ele resolve o teu problema. E além do mais, além do que você pediu, Ele resolve o que você não pediu. Nota, os reis iam para lutar e Deus só pediu para adorar. E eles ficaram sem água. E Deus deu água e lutou por eles. Adore. Há um poder na adoração. Eu quero desejar paz e prosperidade. E lhe vejo numa próxima oportunidade, se assim Deus o que der. Tchau!